carregou uma bomba, meio puta, assim. Ah, sim, tem uma dinamite aqui no canto. Ele tava muito feliz que eu tinha 1 milhão de seguidores, ele tava conhecendo alguém famoso do Brasil. Imigração em Londres, o perrengue que eu passei, não só em Londres, mas também em Edimburgo, que é no Reino Unido, os dois, né, então vou emendar uma coisa na outra, vou contar as duas histórias. Tô aqui de pijama, cabelo meio molhado, atrasada com as coisas ainda, mas vamos pro vídeo, né, porque tem que ter vídeo, tem que sair vídeo. Tô aqui me propondo a fazer vídeos pro YouTube para ver se a gente monetiza, então se você é novo aqui, ainda não é inscrito, ou anda vendo os meus vídeos aí, né, sempre tá olhando, mas nunca se inscreve, por favor, obrigada. E já deixa o like também, essas coisas tudo que vocês já sabem. E por que eu tô trazendo vídeo de imigração aqui? Quando eu postei, né, alguns desses vídeos no TikTok, e algumas no Instagram eu não lembro o número que deu, mas no TikTok deu, tipo, o pessoal ficou interessado, fez várias perguntas. Eu postei não só do Reino Unido, mas várias outras migrações que eu já passei, então eu achei interessante fazer um vídeo longo explicando um pouco mais. Eu já fiz esse vídeo aqui do Reino Unido, falando que tem como você entrar lá sem passar na imigração, se você passa pela Irlanda, enfim, expliquei com mais detalhes nesse vídeo aqui. Mas eu também sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre passar realmente na imigração. Você vai sair do Brasil e vai tentar entrar lá no Reino Unido, em Londres ou na Escócia, Edimburgo, enfim, algum lugar lá do Reino Unido. E principalmente agora que mudou algumas regras ali para entrar, agora com ETIAS, né, na Europa, na área Schengen, vai começar o ETA também, mas ainda não começou, tá? Pra quem tá querendo saber aí, olha a data do vídeo também, ainda não começou, mas no Reino Unido já começou, então eu vim aqui também contar um pouquinho sobre essas novas mudanças aí que tiveram. Pra quem não sabe, o meu nome é Luana, eu viajo pela Europa, já viajei pela Ásia também, já fui no Marrocos, já viajei na Argentina, enfim, eu sou uma pessoa que tá sempre constantemente mudando por aí, então eu passei em algumas imigrações na minha vida, e eu vou começar a contar aqui um pouco das minhas experiências, porque eu percebo também que tem muita gente que fica falando da imigração como se fosse assim, um bicho de 7 cabeças. E sim, pode dar problema, eu vou inclusive contar que é uma história que poderia ter dado bem ruim, mas não é desse jeito. Outro dia eu vi um carrossel no Instagram, por exemplo, falando quanto dinheiro você tem que ter para cada país. Gente, com certeza deve ter uma lei aí falando você tem que ter 100 euros por dia para entrar em tal lugar. Sim, mas quando que perguntam isso? Pelo menos para mim, nunca perguntaram a quantidade de dinheiro. Eu já mostrei, mas mais para tentar parar. Eu vou contar aqui, foi nesse caso no Reino Unido que eu tive que mostrar a minha conta bancária. Foi a primeira vez na vida que eu tive que mostrar. E assim, eu só mostrei para ver se a pessoa me deixava passar. Porque perguntar mesmo, eles não perguntaram. Mas enfim, vamos começar com a história de Edimburgo, que foi a primeira imigração do Reino Unido que eu passei. Mas não foi a primeira vez que eu tinha entrado no Reino Unido. Eu já tinha entrado em Edimburgo antes, eu estava voltando para lá, porque antes eu saí pela Irlanda e fui para lá. E aí quando você sai da Irlanda, não Irlanda do Norte, tá, gente? Irlanda, tá? Irlanda fora do Reino Unido. Quando você vai da Irlanda para lá, não tem imigração, não teve imigração comigo, então eu entrei de boas e foi isso. E na saída não tem imigração também, não tem checagem de passaporte na saída, como costumam ter em basicamente todos os outros países que eu já passei. Então eu fiquei em Edimburgo, lá na Escócia, por 6 meses, saí, fui pra Turquia, nenhuma dessas vezes teve imigração, como eu falei, fui pra Turquia, eu fiquei 1 mês e depois voltei de novo pra Edimburgo pra ficar mais 6 meses. E nessa volta de Edimburgo, da Turquia, na verdade não, da Itália pra Edimburgo, aí sim eu passei na imigração. E como é que foi? Eu fui pra lá por volta de agosto ou julho, alguma coisa, final de julho, início de agosto, ou já agosto, alguma coisa desse tipo. E pra quem não sabe, em Edimburgo acontece o Fringe, acho que é assim que pronuncia, Fringe, alguma coisa assim, que é um evento artístico, tem várias coisas acontecendo na cidade e muito turismo, muita gente vai pra lá, ainda mais que é verão e tal. Então eu cheguei pensando, eu vou falar pro cara que eu vou vir aqui pro Fringe, tá tudo certo, eu já vim aqui antes, se ele perguntar, não vou mentir, mesmo eu não tendo passado na imigração, eu vou falar que eu já vim aqui antes. Eu não me lembro se eu tinha passagem de saída pela One World Ticket, pra quem não sabe o que é One World Ticket, tem esse vídeo aqui que eu conto um pouco mais. Eu acho que não tenho certeza. Mas bom, eu fui na cara e na coragem, eu tinha dinheiro, enfim, fui tranquila, assim. E cheguei lá, tinha a divisão, né, outros passaportes para um lado e passaportes europeus, dos Estados Unidos, enfim, para outro. E eu era a única pessoa nesse avião que tinha passaporte, que era todos os outros passaportes, que não era europeu. Na verdade, eu saí da Itália, mas se eu não me engano, eu passei em Oslo, e de Oslo eu fui pra lá. Então esse avião, gente, era muita gente branca, assim, transparente de branca, sabe? Era de algum lugar ali dos nórdicos, eu não sei se é Oslo, mas algum lugar ali dos nórdicos. Então, assim, era um avião, isso conta, tá? O país que você está vindo conta para a imigração, porque eles já estão esperando pessoas que estão vindo de determinado lugar.
Então eles vão estar mais preparados, sei lá, um avião saindo do Brasil, eles vão estar mais preparados. Tá, são pessoas de um país que a gente julga dessa forma, então vai ter mais gente, inclusive na parte de outros passaportes. Agora, vindo de um país norueguês, vindo de um país nórdico, eles vão estar preparados para pessoas mais daquele lugar, daquela região. Então, eu fui a única pessoa que foi para a ala de outros passaportes. Aí eu cheguei lá, o cara tava fazendo, eu acho que ele tava fazendo palavra cruzada, eu não sei. Eu sei que ele não tava esperando por mim, e era a única pessoa lá, era um senhor. Aí eu cheguei assim, dei oi, entreguei meu passaporte, ele se assustou, tipo, meu Deus, tem uma pessoa aqui. Aí ele pegou assim, e me falou comigo sorrindo, ele já me deu a resposta, ele falou, você veio pro Fringe? Aí eu falei, aham. Aí ele, legal, sei lá o quê, carimbou, falou boas festas e tal, me entregou assim, e eu passei a imigração mais tranquila que eu passei na minha vida. Tipo, eu passei por imigrações muito tranquilas na Espanha também, na Itália, enfim, mas com um sorriso foi a primeira vez. Normalmente não tem sorriso não, é só, toma, e vai. E essa foi, tipo, sorrindo, feliz e tal, e me entregou. Assim, nossa, beleza. Passei e eu tive que despachar a minha mala, eu fui obrigada a despachar a minha mala. Então, e eu tinha que pegar um trem pra ir pra outra cidade. E eu tava ali, meu Deus do céu, cadê? Porque era à noite, e era o último trem pra ir pra essa cidade. Tô assim, cadê minha mala, cadê minha mala? Era um trem, um ônibus, não lembro. Mas eu tô, cadê minha mala, cadê minha mala? E nunca que chega a mala, tô desesperada, assim. E aí eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei muito ansiosa lá na esteira, esperando as malas. E a minha mala finalmente chegou. Aí eu tô, finalmente peguei minha mala, coloquei nas costas e saí desesperada pra saída. E aí é que foi o meu erro. Porque na hora que eu tava esperando a minha mala, passou um oficial, um policial, do meu lado. E, gente, ele era, assim, muito ruivo. Muito ruivo. E eu gosto de ver gente ruiva. Me chama a atenção. Mas ele tava, assim, da cor desse aqui, ó. Isso aqui, de vermelho, praticamente. É muito, muito ruivo mesmo. Natural, assim, barba ruiva, cabelo ruivo e com a roupa de policial. Passou assim na minha frente e eu olhei pra ele. Falei, nossa, caralho, nunca sabia que existia esse tom de ruivo, era muito ruivo. E tá aí, eu tô ali esperando minha mala, peguei minha mala, saí correndo e eu acho que ele percebeu que eu olhei pra ele antes e percebeu que eu tava ansiosa. Então, quando eu fui pra porta da saída, ele veio atrás de mim. E aí ele foi e perguntou de onde que eu era. Eu falei que eu era brasileira. Aí ele falou pra eu acompanhar ele. Eu tô assim, ai meu Deus. Pra quê? Beleza. Do nada ele põe a mão numa parede assim e sai uma porta. Não sei de onde ele tirou aquela porta, mas sai uma porta. No meio ali mesmo do negócio de malas. Pediu pra eu entrar. Dentro da sala tinha uma mesa de metal. Ele pediu pra eu colocar a minha mochila em cima da mesa de metal. E começou a dar uma olhada nela, assim, mas ele era um mochilão e ele não sabia por onde ele começava a abrir o mochilão. E aí ele começou a me fazer perguntas. Ele perguntou o que tinha no mochilão, se tinha alguma coisa de bomba, se tinha armas, coisas desse tipo. Eu tô olhando pra ele assim, não, não. Meu Deus, quem que carregou uma bomba dentro da mochila? E aí o policial pergunta, você fala, sim, tem uma dinamite aqui no canto, uma Glock aqui do outro lado e 1 quilo de cocaína nesse bolso aqui. Não faz sentido. Ele saiu me perguntando, eu tô falando não. E eu tava muito nervosa, eu tô assim, nossa senhora, esse cara vai me atrasar, eu vou perder esse trem. E era o último trem pra cidade, assim, eu tô, meu Deus do céu, nossa, ferrou. Muito ansiosa. E aí ele olhou pra mim e falou, e por que você tá nervosa? Aí eu olhei pra ele, porque eu tenho que pegar o trem e eu aparentemente vou perder ele agora, porque eram os últimos minutos e a minha mala custou a descer. É por isso que eu tô nervosa. E tipo, eu falei isso meio puta, assim, da cara já. Então eu falei com muita raiva. E aí ele ficou olhando pra mim assim, e tipo, ele tava começando a abrir a mala, aí ele só, tipo, soltou e falou, tudo bem, pode ir então. E aí eu fechei as minhas coisas assim, peguei a mala e saí andando, bufando de raiva. Gente, eu não sei da onde que eu tirei que eu poderia falar nesse tom com um policial, mas eu falei. Porque realmente, tipo, eu não tinha nada a esconder. Eu já tinha passado minha imigração, eles carimbaram meu passaporte. Eu tinha, me carimbaram pra dar 6 meses pra mim, pra ficar no Reino Unido. Tava tudo legalizado. Minha mala não tinha nada além de roupa e coisas de viagem. Ele só ficou implicado comigo, desconfiado, porque eu tava muito ansiosa na pista. E aí eu expliquei pra ele, eu tô ansiosa porque eu vou perder meu trem. E é o último trem que eu tenho que ir pra longe ainda. Então, tipo, eu tava certa, sabe? Eu não tava fazendo nada de errado. Talvez eu falei assim, num tomzinho um pouquinho, né, grosseiro. Sim, mas também eu sou um ser humano, né, gente? Não tem como. Eu falei do jeito que eu achei que era viável eu falar. E ele não fez nada, porque ele também é um outro ser humano. Sabe, as pessoas têm muito medo de, ai meu Deus, é oficial, nanana.
Mas, gente, é normal. Sabe, o cara percebeu que ele tava fazendo um nada ali. Ele sabe também que ele tava fazendo direito, né? Ele viu alguma pessoa ansiosa, discrepante do resto do público ali, que era muito branco. E eu, claramente, não era daquela região. Então ele achou estranho e me parou. Ok, ele tá fazendo o trabalho dele, nada de errado no trabalho dele. Porém, eu também, né, estou nervosa porque eu tenho que ir embora logo. Então eu também não tô tão errada assim. E eu não fui grosseira, tipo, eu não xinguei ele, não fiz nada, que eu não sou maluca também. Eu só falei num tom, assim, mais duro. Falei, olha, tô nervosa por causa disso e disso, e provavelmente eu vou perder o meu trem, já perdi, né, o trem agora, e eu tô esperando você olhar minha mala, e ele só desistiu, e eu peguei a mala. E foi assim, eu entrei, no fim, eu não lembro, na verdade, acho que eu perdi realmente o trem, isso, eu perdi o trem e tive que dormir no hostel que eu ficava antes, na Edimburgo, por sorte o Luiz estava nesse hostel já, enfim, aí é outro rolê. Mas sim, eu perdi o trem. E no outro dia eu quase perdi de novo, mas é outra coisa. Tava confundindo esses 2 dias. E foi essa uma primeira experiência passando a imigração no Reino Unido, super tranquilo. E aí depois a minha segunda experiência passando a imigração no Reino Unido, eu saí de lá nessa época, viajei para vários lugares por 6 meses, e aí a gente estava aqui em Amsterdã de novo, e a gente ia pegar, na verdade a gente estava em Roterdã. A gente tinha acabado de sair de Amsterdã, foi para Roterdã, ficou lá uma semana, e aí a gente pegou um ônibus para ir de ônibus para Londres, aqui da Holanda. E aí esse ônibus, para quem não sabe, você vai descendo, você passa pela Bélgica, e depois você passa na França, e ali na França para o Reino Unido vai ter uma balsa, o ônibus vai entrar num barco, na balsa, e aí essa balsa vai te levar para terras britânicas, né, e aí o ônibus vai levar direto para Londres. É esse o roteiro. E ali, passando na Holanda, Bélgica e França, não tem imigração, porque todas elas fazem parte da área Schengen e compartilham o mesmo tipo de visto. E uma coisa aqui, gente, eu nunca fiquei ilegal em nenhum lugar e nem pretendo ficar ilegal em nenhum lugar, tá? E não recomendo ficar ilegal em nenhum lugar. Então, toda vez que olho meu passaporte, tá tudo certo, não tem coisa pra eles encontrarem ali. Beleza, e aí a gente já tava esperando uma imigração assim, puxada. O Luiz já tinha passado na imigração de Londres por avião antes e ele falou que foi super tranquilo com ele. Porém, tem um adendo. O Luiz é uma pessoa branca. Ele é loiro, ele tem olho claro, ele é muito branco, tem traços de gente branca. E ele é homem. Então, homem também tem menos perguntas na imigração do que mulher. Por quê? Não tenho ideia. Eu tenho algumas teorias, mas certeza mesmo eu não tenho, então não vou falar aqui. Mas mulher normalmente tem mais perguntas. Por que eu tenho essa teoria que mulher tem mais perguntas? Porque todas as minhas amigas, que são latinas, sofreram bastante imigração com perguntas e levar para salinha e todas essas coisas. Se elas são pretas, é pior ainda, e homens, não. Então eu tenho a teoria de que mulher sofre bem mais na imigração, mas continuando. A gente chegou lá, então estava esperando por isso, o Luiz estava um pouco mais tranquilo, falando, não, a imigração de Londres é tranquila e tal. Eu falei, é porque você não tinha ido comigo ainda. Aí a gente chegou lá, o cara pegou o passaporte do Luiz, fez meia dúzia de perguntas e é isso, pra você tá tudo certo. Agora, pra mim, não. E a gente tava em casal, eles sabiam que a gente era um casal, mas ficaram meio desconfiados. Perguntaram se eu tinha dinheiro, sei lá o quê, e eu falei que eu tinha dinheiro, e eu perguntei, você quer ver? Tudo o que ele perguntava e ficava na dúvida, eu falava, você quer ver? Porque se você tá desconfiando de mim, eu tenho como te provar que o que eu tô falando é verdade. E aí meu dinheiro já estava convertido para libra, porque eu ia, né, pro Reino Unido. Então eu mostrei 1.000 libras para ele, assim, e ele ficou assim, não, mas por que você já tem um dinheiro em libra? Aí eu tô, porque eu tô indo pro Reino Unido. Então, se eu tô indo pro Reino Unido, meu dinheiro vai estar em quê, meu filho? Vai estar em libra. Eu já converti. E eu mostrei lá, tudo certo, mostrei tudo pra ele. E ele ficou meio assim, não, mas que trabalho você faz? Aí eu falei, eu crio conteúdo pra internet, eu edito vídeo, eu sou formada em cinema, então eu trabalho com audiovisual, tudo online. Meu passaporte cheio de carimbo de outros países, fala, eu sou viajante, eu viajo junto com ele, inclusive. E ele disse assim, não, mas que tipo de vídeos? Dando a entender que poderia ser vídeos sexuais. Ele tava assim, e eu tô assim, esse cara tá insinuando o que eu tô pensando que ele tá insinuando. Depois o Luiz falou comigo, ele tava insinuando isso mesmo. E o meu inglês naquela época também não tava tão bom assim. Quando eu tô em situações nervosas, assim, de nervosismo, o meu inglês fica meio nervoso também, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a pessoa tá falando comigo e eu fico com medo de não estar entendendo certo o que essa pessoa tá falando porque eu tô muito nervosa. Então eu fiquei assim, ele tá ensinando o que eu tô achando que ele tá ensinando, e o Luiz falou, ele tava realmente ensinando isso. E eu mostrei tudo pra ele, gente. Tudo que eu tinha pra mostrar, eu mostrei pra ele. Que eu tava legal, tipo, não tem nada pra você me barrar.
E ele sabia que não tinha nada pra ele me barrar, então ele tava confuso, ele tava assim, o que eu vou fazer com essa menina? E se eles quiserem me barrar, eles poderiam. Ah, eles iam te deportar pro Brasil. Não, gente, pra começar, você é deportado quando você comete um crime, e aí você é preso e deportado, tá? Você é negado a entrada. E quando é de ônibus ainda por cima, o que eles vão fazer é, se eu quiser voltar, se eles falarem, você vai voltar pro Brasil, a gente vai te dar uma passagem de volta, porque você não paga por isso, tá? A gente vai colocar você no avião de voltar pro Brasil. Eles podem, porém é muito burocrático. Tanto no aeroporto quanto pra ir de ônibus. Então você pode virar e falar assim, beleza, você não quer deixar eu entrar? Eu vou pegar meu dinheiro e vou comprar uma passagem pra tal lugar, beleza? E muitas vezes eles vão falar, beleza, eu comprei passagem pra outro lugar, então você se resolva com esse outro lugar, desde que esse outro lugar, né, esse outro país, não tenha relação com eles. Por exemplo, se eu virar e falar, eu vou comprar uma passagem pra Irlanda, ele vai ficar assim, não, na Irlanda não, querida, porque na Irlanda você vai sair de lá e não tem imigração, você vai entrar nesse país aqui de novo, então não vai comprar pra lá, não. Então, acho que deu pra entender, né? E eu tô lá assim, o que mais que eu tenho que fazer pra esse cara, pra ele entender que eu posso entrar no país dele? Tipo, não tem nada que eu tenha que ele pode me barrar. Aí eu fui lá e mostrei, eu perguntei pra ele, você quer ver meu canal no YouTube? Eu posso te mostrar meu canal no YouTube. E nessa vez, sim, eu fui um pouco maliciosa, assim, no meu pensamento. O meu canal, como vocês podem ver, ele tem 1000 e poucos inscritos, né? Teve uma vez que eu mostrei pra um amigo meu canal que ele tava interessado, queria ver, gringo, um amigo gringo, japonês. E ele pediu pra ver, aí eu falei, beleza, mas você não vai entender nada no meu canal. Eu abri o canal pra ele, e ele viu, em inglês, né, 1000, eles colocam K na frente. Em português a gente coloca M. E em inglês, milhão, eles também colocam M, só que é um M grandão, né, um M maiúsculo, assim como em português, quando é milhão a gente põe um M maiúsculo. Mas para eles, M é sempre de milhão. Então, quando eu mostrei o meu canal para esse meu amigo japonês, ele virou e falou, você tem 1 milhão de seguidores, tipo, de inscritos, no YouTube inscritos. Aí você tem 1 milhão de inscritos, nossa, você é muito famosa, sei lá o que. Eu falei, não, é porque tá em português. Em português não é o K pra 1000, é M mesmo, fica escrito 1000, né? Ali, quando é milhão, fica só o M. Eu expliquei isso pra ele, ele, entendi, beleza. Então, quando eu ofereci mostrar o meu canal no YouTube pra esse cara, eu pensei, eu acho que ele vai achar que é 1 milhão. E é isso, eu vou ver o que eu faço. Falei, eu vou me arriscar. Eu fui e mostrei o meu canal pra ele, e ele foi, olhou e falou, 1 million! Aí eu só sorri assim. Eu fiquei com medo, tipo, eu não vou negar. Eu não vou falar pra ele que é 1000. Deixa ele achar que é 1 milha. Tava 1.200 nessa época. Aí ele falou, você tem 1 million. Aí eu tô... Aí ele começou a chamar pessoas pra me ver. Ele falou, nossa, não, peraí. Chamou a menina, ela tem 1 milhão de seguidores, 1.200.000. Aí ele ainda falou pra menina, ela tem 1.200.000 de seguidores. Começou a falar com as pessoas, a menina, você tem 1 milhão de seguidores. Aí eu tô olhando pro Luiz assim, o Luiz tá fingindo, olhando pras paredes, fingindo que não é com ele. Porque eu ainda tava com a cartada de tipo, meu inglês, né, sei lá, eu ia meter uma dessa caso eles descobrissem. E o Luiz, não, o Luiz tem inglês perfeito e o cara sabia que o Luiz falava inglês perfeito. Então ele tava fingindo que ele não tava escutando a história. Que ele tava, ele tava em outro mundo, assim. Aí eu tô, E tinha uma outra mulher, porque esse cara, ele era muito novo. Ele era mais novo que a gente, tava muito na cara. Que ele era novato ali, então muitas vezes ele virava pra uma outra mulher e pedia informação pra ela de ajuda. E essa outra mulher era uma senhora e ela não gostou de mim, gente. Nossa, essa senhora queria porque queria me barrar. Porque ela ficava olhando pra mim assim, de cima a baixo, assim, e falava com ele. Tipo, ela era a que mais estava implicando pra ele não me deixar entrar. Então ele foi, olhou pra ela e falou, ela tem 1.200.000 de seguidores. Aí ela me olhou assim e saiu andando, tipo, sem reação, só tipo, tá, foda-se você. E eu tava cagando de medo dele pedir pra, tipo, deixa eu ver seu canal no meu celular. Tava, nossa. Mas tá. Aí, né, eu já guardei meu celular, já para de ver isso aqui, porque o vídeo que tava embaixo tava com 800 views, alguma coisa assim. Ele tinha sido postado há um tempão atrás, então eu tava morrendo de medo dele ver esse vídeo. Então eu já guardei, já tô... É isso, então carimba logo esse negócio aí pra poder entrar, moço. Aí ele, não, 1 milhão de seguidores, sei lá o quê. E começou a me fazer pergunta. E os seus vídeos são sobre o quê? São em português? Sei lá, eu tô, sim, pra América Latina, sim, sim. Eu falei pra ele, no meio das perguntas ali, pra ver se ele deixava eu passar, né? Em um momento eu falei que eu morava na Argentina, que eu tinha residência da Argentina, pra ver se ele me deixava passar logo, que eu não tinha interesse em morar no país dele. Então ele falou, você vai ir pra Argentina? Eu, América Latina ali, faço vídeo.
Aí, beleza, ele foi e começou a falar enquanto eu escaneava o passaporte e tal. Carimbou assim, entregou, boa viagem, sei lá o quê. Ai, obrigada. Entramos dentro do ônibus, tomamos nosso café da manhã. Se tiver imagens, eu vou deixar aí da gente no barco tomando café da manhã, que era de graça. Entramos dentro do ônibus de novo, chegamos em Londres e foi isso. Pra mim, essa é a melhor história de imigração que eu tenho, assim, é sensacional. 1 million, de vez em quando eu e o Luiz, a gente faz essa piada de 1 million um pro outro, que ele tava muito feliz, que eu tinha 1 milhão de seguidores, ele tava conhecendo alguém famoso do Brasil, enfim. E depois eu fiquei assim me questionando, tipo, eu mostrei pra você que eu tinha dinheiro, eu mostrei pra você que eu tinha passagem, eu mostrei pra você que o meu passaporte tava cheio de carimbo de vários outros países, eu mostrei pra você que eu já entrei no seu país antes e eu não fiquei ilegal, mas você só deixou eu entrar porque você achou que eu era famosa. Eu achei... Foi muito bem mesmo ter sido enganado desse jeito. E ainda insinuou que se eu tinha dinheiro é porque eu tava vendendo meu corpo na internet. Ainda teve a audácia de insinuar isso. Então, ainda bem que foi enganado mesmo, sabe? E eu não menti em momento algum. Eu falei, sim, eu tenho 1 milhão. Eu deixei ele entender isso e eu me omiti. Eu só não confirmei, eu só tipo, então, posso passar por aqui, né? Passaporte? Tchau. E foi assim que eu consegui entrar no Reino Unido da última vez. Depois eu não ousei entrar de novo, não tenho interesse também, tem muitas histórias do Reino Unido que são difíceis, eu não tenho nenhum interesse em voltar pra lá por enquanto, pra passar por essa migração de novo. No futuro provavelmente eu vou voltar pra lá, que eu quero passar no Reino Unido de novo, enfim, é um lugar que eu odeio. Mas no momento eu gostaria de entrar lá só quando eu tiver alguma residência de algum lugar da Europa, alguma coisa assim, pra ser mais fácil. Mas agora, não quero. Agora falando um pouquinho sobre o ETA, que na época que eu viajei não cobrava o ETA, mas agora se cobra, que é a autorização eletrônica de viagem. Isso não é um visto, tá? Nesse vídeo aqui eu explico um pouquinho a diferença de visto, do ETA, né, da autorização eletrônica de viagem, como o passaporte brasileiro é muito bom e que a gente não precisa de visto para muitos países. E aí no Reino Unido agora, que engloba a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, tá? Diferente da Irlanda. Esses países pedem, fazem parte do Reino Unido e pede o ETA, que é basicamente você preencher um formulário online, pagar uma taxa, esperar o negócio chegar pra você e você ir viajar. É só isso, tá? Não tem muito assim, ai meu Deus, ai, nossa, o que vai acontecer agora? A gente não pode... É só isso, tá? É isso, não cai em golpes, tem o site oficial, vou deixar aqui na descrição, inclusive, o site oficial para você colocar lá seus dados e tudo mais, pagar sua taxa. Você não precisa pedir para alguém para fazer isso para você, tá? Vou pagar uma agência, sei lá quanto para uma agência, para eles fazerem para mim. Você consegue fazer sozinho, tá bom? Não precisa pagar nada. Você precisa pagar o ETA, né, que é a autorização eletrônica de viagem para o Reino Unido. Agora, para alguém fazer para você, não precisa. Entra aqui, tá? Que você vai conseguir fazer as coisas lá sozinho. E aí essa é a única mudança que tem pra você entrar no Reino Unido agora. Antes a gente não precisava de visto, agora a gente continua não precisando de visto, só precisa fazer esse ETA. Ai, Luana, mas o ETA é um visto. Não, não é. Não, para de falar. Não é um visto. Não é um visto, tá bom? Tanto que isso está sendo cobrado não só para nós brasileiros, mas para canadense, para estadunidense, para japonês, para europeu daqui. Então, para com isso. Não é um visto, tá? É só autorização eletrônica de viagem, você faz aí, pipipi. Paga a taxa, pega, vai e acabou, tá bom? E por último, mais ou menos importante, um conselho que eu dou pra imigração, pra você conseguir passar na imigração com tranquilidade, até essas insuportáveis do Reino Unido e da Irlanda também, que é outra insuportável, você vai com uma história na cabeça. Vai com ela guardadinha na cabeça. Você chega lá e você fala. Eles vão te perguntar a mesma coisa várias vezes, tá? Eles vão perguntar, eles querem saber se você vai se contradizer. E aí é que mora o ponto-chave. Sempre responda a mesma coisa. Nunca, jamais mude. Não muda. Porque é assim que eles sabem que o que você está falando é verdade. Eles estão procurando você na mentira, você mudar. Ai, não, eles estão perguntando demais, então eu vou mudar minha história. Não mude, querida. Continua com a mesma história, fale com firmeza. Pergunta pra ele, ele tá lá, ai, você tem passagem de saída? Sim, sim, eu tenho. Aí ele vai perguntar outras coisas, e ele volta. Você tem passagem de saída? Fala, sim, eu tenho, você quer ver? Pra provar que você tá falando a verdade, você tem provas, tá aqui, ó. Quer ver? Pode ver, tá aqui. Sabe, mas não muda. Não fala, ai, na verdade eu vou pra casa do meu amigo e não pro hotel. Não, minha filha, se você falou que você vai pro hotel, você vai pro hotel. Tá? Você vai pro hotel e é isso, você vai pro hotel.
E eu recomendo sempre você ter alguma reserva, mesmo que aquelas reservas de cancelamento, porque eu vou fazer voluntariado, eu não quero falar que eu vou fazer voluntariado, beleza. Faz uma reserva de cancelamento gratuito na Booking, pega lá o negócio da reserva, mostra pra ele, vou ficar aqui, ó, nesse hotel aqui e tal. Ou então, sei lá, mensagens com um amigo que mora na região e você vai ficar na casa dele, alguma coisa para provar que eu vou ficar na casa desse amigo, tá aqui o endereço. Alguma coisa é bom você ter para essas imigrações insuportáveis, porque eles podem te cobrar. De todas as imigrações que eu passei, quando eles perguntavam alguma coisa, a principal, sempre a primeira pergunta era onde você vai ficar. É sempre essa, gente. O pessoal fica falando, ai, o dinheiro, ai, seguro-saúde. Gente, seguro-saúde, para começar, nunca me perguntaram. Só me perguntaram uma vez, mas era época de pandemia, então é normal perguntar. E a primeira pergunta sempre é onde você vai ficar hospedada. Depois vem a passagem, até a passagem de saída é menos perguntado que onde você vai ficar. Onde você vai ficar é o principal. Então sempre tenha as coisas para provar ali, para mostrar, nem que seja conversa de WhatsApp. Tenha tudo na cabeça e não muda de jeito nenhum, tá? E vai responder a mesma coisa várias vezes. E nem sempre você precisa falar, aí você quer ver? Não. Você responde. Se ele pedir para ver, você mostra. Agora, se ele não pedir, você não mostra. Agora, se ele estiver fazendo pergunta a mesma várias vezes, aí você fala a mesma resposta e pergunta, você quer ver? Que eu tenho como provar. Tá aqui, querido. É isso, basicamente, o maior conselho, eu acho, de passar na imigração é esse, é você falar a verdade, falar as coisas certinhas ali, mostrar as coisas certinhas, ser educada, né, por mais que ele esteja testando sua paciência, seja educada, não faça igual a mim, tá, e fale meio grosso com a pessoa. E é isso, assim você consegue passar na imigração. Pode acontecer sim de você não conseguir entrar no Reino Unido ou não conseguir entrar na Irlanda, porque essas duas imigrações são as mais insuportáveis de toda a Europa, para não falar da Terra, porque tem os Estados Unidos ainda. Eles são realmente muito chatos, porque eles têm muita gente legal trabalhando lá, mas também eles... Isso aí é um outro tempo, outro vídeo. É uma opinião minha, vou deixar para depois. É bom que você se inscreve para você conseguir saber qual que é a minha opinião. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário o que você acha. Se você quer saber mais sobre imigrações que eu passei aí, as coisas que eu passei, eu posso contar aqui. Posso dar mais conselhos sobre como você pode, tipo dicas assim, para você passar na imigração com tranquilidade. Espero que você tenha gostado do vídeo e tchau!